Bom, quem acompanha o canal há mais tempo já viu alguns vídeos desse carro, né? Dodge Challenger RT 2010. Esse carro agora em novembro fez exatos 10 anos que foi comprado, né? Nós compramos ele nos Estados Unidos em novembro de 2010, né? Esse carro foi fabricado em setembro de 10. A linha 11 do Challenger só saiu em janeiro, né? A Chrysler estava passando, o mercado americano estava passando por muita dificuldade, a Chrysler estava passando não passou pelo bailout que a GM passou e estava começando as conversas aí de fusão com a Fiat para formar a FCA, né? Então a gente comprou esse carro no mercado americano em crise, né? Esse carro tem um MSRP, né? O Manufacturer Suggested Retail Price, ou seja, o preço de varejo sugerido pelo fabricante, que vem na janelinha lá no Windows Sticker, né? De $34.500, mas a gente pagou $29.990, né? Ou arredondando aí, $30 mil nesse carro. Quando a gente fechou o câmbio desse carro, $30 mil, o valor em reais que a gente pagou, o dólar estava na faixa de 1,58, a gente pagou por esse carro, pelo carro, né? Não estou contando os impostos, pelo carro exatamente o preço de uma Fiat Idea na época. Uma Fiat Idea custava 50 e tantos mil reais e era o valor que a gente pagou esse carro nos Estados Unidos, né? Óbvio que depois disso vem toda aquela cascata de impostos, né? Na época ainda não havia a majoração de 30 pontos do IPI, então esse carro pagou 25% de IPI, não 55%, como um pouco depois o governo passou a cobrar, né? Então esse carro chegou com um baita de um preço aqui, né? Chegou com um preço realmente muito bom. E o objetivo aqui é contar como é que o carro está hoje após 9 anos, né? E também fazer um contraponto, alguns vídeos bem legais, bem interessantes que a gente tem visto de alguns outros canais que falam do custo de manutenção dos carros de uma determinada faixa de preço para cima, né? E eu digo um contraponto porque eu tenho uma forma um pouco mais empírica aí de lidar com o automóvel, de lidar com as manutenções, né? E o resultado disso, e aí muito pela minha forma de lidar com o automóvel e lidar com a manutenção, e muito também pela qualidade do carro, qualidade de fabricação do carro, eu posso afirmar categoricamente que eu gastei praticamente nada de manutenção nesses 9 anos, né? O carro está com 45 mil quilômetros rodados, 27.500 milhas, né? Aproximadamente 45 mil quilômetros rodados, e não apresentou absolutamente nenhum defeito. Esse carro estava parado há alguns meses e o que me chamou a atenção, que me deu um clique para fazer esse vídeo, foi que só agora, depois de 9 anos, nós trocamos a bateria original dele, né? E ainda porque eu dei uma bobeada, fiquei alguns meses sem funcionar. Se eu tivesse mantido o funcionamento mais constante, talvez ela tivesse ainda alguma sobrevida. Mas 9 anos a bateria original realmente mostra que a qualidade do produto americano evoluiu demais aí nos últimos 15 anos, né? E hoje é um produto tão bem construído quanto as grandes marcas europeias, tal. Não tem nenhum motivo mais para que se achar que o carro americano tem algum nível a menos de qualidade do que qualquer outro, né? Então realmente o carro que não deu nenhum defeito, né? Não foi feito absolutamente nada, a gente só trocou óleo, né? Os pneus são de fábrica ainda. O pneu dianteiro do lado esquerdo eu dei uma bobeada porque ele perdeu um pouco o alinhamento, eu demorei para levar para alinhar. Ele comeu um pouquinho a banda esquerda, mas até pela idade dele, né, são 9 anos, estou considerando trocar os 4 pneus um pouquinho mais para frente. Não vou fazer já não, tem muita borracha aqui, né? E antes de fazer a gente vai gastar essa borracha aqui. Não vamos deixar essa borracha embora à toa não. Mas o que me animou foi que eu estava olhando esses dias e o pneu Goodyear, esse Eagle RSA nessa medida, né, 245/45 R20, ele ainda está disponível no mercado.
então eu consigo fazer uma troca de pneus mantendo o pneu, o mesmo pneu que veio de fábrica, né? Então provavelmente, sei lá, daqui um ano aí vamos trocar esses pneus, mas vai ser o primeiro gasto maior em termos de manutenção. Esse carro não deu absolutamente nenhum defeito, né? A gente fez a troca de óleo nos prazos corretos, né? Um óleo sintético 520, não tem nenhum segredo. O filtro de óleo dele é barato também, é o mesmo filtro do 300C. O conjunto motriz dele é o mesmo do 300C que veio oficialmente para cá, né? Então realmente não tem nenhum motivo. Eu nunca fiz seguro desse carro, né? Aí é uma questão pessoal, né? Eu acho que o seguro ele deve ser feito para aqueles bens que você não pode repor, né? E olhando o custo de seguro desse carro, é um custo que, se eu tiver algum problema com ele, eu vou ficar chateado, vou ficar triste, né? Mas eu tenho outro carro para usar. E eu preferi gastar meu dinheiro tendo um bom plano de saúde, né? Que, graças a Deus, eu tive um momento que eu precisei alguns anos atrás. Então acho que a gente tem que ver as prioridades na vida, né? Eu prefiro ter um bom plano de saúde do que seguro automóvel. Mas aí vai da disposição, do apetite de risco de cada um, né? Se o cara vai sair com o carro sem seguro para ficar morrendo de medo de sair na esquina, tem que fazer, né? Mas eu acho que você tem que ver as prioridades. Então eu nunca fiz seguro, eu só troquei óleo dele até hoje, rodei 45 mil quilômetros praticamente com nenhum gasto de nada, né? As velas são originais ainda, cabos de vela. O carro está perfeito, o carro não tem nenhum sinal de que eu precise trocar isso, por mais que o fabricante recomende que você troque a tantas mil milhas, tal. A gente não trocou porque o carro está absolutamente perfeito, né? Uma curiosidade também foi que em 2013 eu estava no Mopar Nationals nos Estados Unidos, foi a única vez que eu fui, e aí eu conversei com um cara da equipe de engenharia do Challenger, né? Eles têm equipes de engenharia divididas para cada automóvel, para cada segmento, para cada modelo, né? E eu falei que eu tinha importado esse carro e o cara ficou super interessado em saber como é que estava o desempenho dele, algum tipo de problema que eu pudesse ter tido com a gasolina misturada com etanol, uma vez que esse carro não teve nenhuma preparação para isso, né? E eu disse que eu não tive nenhum problema, que o carro funcionava perfeitamente. Foi na época que tive um uso mais intenso dele. Foi onde eu botei a maior parte da quilometragem dele, foi entre 2011 e 2013. E o cara ficou bastante contente, né? Ficou bem lisonjeado aí de saber que o carro estava indo bem e que o sistema de injeção dele totalmente preparado para fazer a leitura do combustível e se adequar ao combustível que fosse. Mesmo assim, havia essa curiosidade, uma vez que os 300C que vieram em importação oficial passaram por um processo de homologação e tal, e esse carro não, né? Então tá aí, né? Tá aí uma visão aí um pouco diferente. Comprei esse carro quando as condições macroeconômicas eram super favoráveis, né? Com dólar 1,58. E hoje adoraria ter um modelo mais novo desse, mas absolutamente inviável, né? Absolutamente inviável com o dólar a 4,35, né? Então vai ficar com a gente aí por muito tempo aí. Beleza? O objetivo era esse. Tá meio sujinho aqui, rodamos 500 km aí nos últimos dias, mas era mostrar que o carro não é de açúcar não. Pode usar e não precisa ter muito mimimi com ele. Beleza? Valeu!